Meus amigos, é o torneio das zebras. Essa é a grande verdade. Sebastian Korda elimina Daniil Medvedev por 3 sets a 0 numa atuação que beirou a perfeição. Tirando o momento de instabilidade no primeiro set e a quebra no terceiro, né? Sebastian Korda foi basicamente impecável e é talvez mais uma das esperanças do tênis dos Estados Unidos de voltarem para o topo, né? Os Estados Unidos, que é o país com mais Grand Slams na história, mas que no tênis masculino e simples não tem um campeão de Grand Slam desde o Andy Roddick em 2003. E o mesmo Andy Roddick fez a última final de um americano em Wimbledon 2009. Faz muito tempo que um tenista dos Estados Unidos não vai até o palco de uma final de Grand Slam. O mais próximo acho que foi o John Isner em Wimbledon 18, né? Acho que foi em 2018 que ele fez semifinal contra o Kevin Anderson, em um set que foi 26-24, o sul-africano acabou triunfando. Então, fato é que os Estados Unidos têm um pouco dessa carência e agora tem uma geração de tenistas bem legais e mais dinâmica, porque depois do Sampras, com aquele sucesso gigantesco dele, os 14 Grand Slams, quase todo tenista americano foi uma cópia dele, o que é normal, né? Um cara foi muito influente, ganhou todos aqueles títulos, aposentou-se como o maior de todos, né? Agora não é mais, mas de qualquer maneira, né? O Sampras, ele chamou tanta atenção e todo tenista se inspirava nele. A gente viu basicamente a mesma coisa, sacadores, voleadores, poucos dinâmicos no fundo de quadra. Eu não estou falando que o Sampras era assim, mas a questão é, a gente teve tenistas americanos que nunca chegavam próximo dos principais, né? No máximo foi o James Blake, 4 do mundo, o Roddick, né, que foi o número 1, chegou a algumas finais de Grand Slam, mas é isso, né? Tirando isso, os tenistas dos Estados Unidos acabaram sempre decepcionando e a gente esperava ver uma nova geração de talento surgindo e parece que agora veio, né? Tem Sebastian Korda, tem o Brooksby, que é muito bom, tem o Taylor Fritz, né, que acabou decepcionando, né? Foi eliminado, mas muito porque o adversário dele, o Popyrin, teve um dia extraordinário. E agora a gente tem esse Sebastian Korda, que é um tenista que na última temporada, a gente já viu, chegou perto de derrotar o Nadal em Indian Wells, né? Tava muito próximo de uma vitória gigante. Ele era naquele momento um tenista que partia para cima não importa quando, né? A bola que vier. E ganhou do Alcaraz, inclusive. Então assim, o Korda ganhar do Medvedev choca porque é o Medvedev em Grand Slam, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que dar o braço a torcer que o Korda sempre foi muito talentoso, né? Só que a questão é, o grande problema do Korda é que ele era muito irregular, por não saber a hora de se defender, de jogar uma bola a mais, ele sempre estava querendo definir a primeira bola que vinha pela frente. E isso impediu ele, né, de conseguir algumas vitórias a mais, de ser um tenista taticamente mais inteligente, e ele foi crescendo, né? E essa temporada já começa brilhante para ele, final em Adelaide 1, perdeu para o Djokovic tendo até match point, né? Levou o Djokovic a mais de 3 horas de jogo, isso já era um grande sinal. A gente sabia que o Medvedev ia ter que jogar bem. E assim, o primeiro set começa aquele 4-1 pro Korda, e o Medvedev começa a assustar, né? Ele começa a jogar o melhor tênis dele, que foi o período que ele conseguiu fazer isso, e vira para 6-5, né? Já foi impressionante aquilo. Aí o Medvedev estava incomodando o saque, estava entrando na cabeça do Korda, mas perdeu a chance de definir no 6-5 e perdeu a chance no tie break. Se o Medvedev tivesse fechado ali, talvez o jogo tivesse uma cara diferente. A mesma coisa contra o Kyrgios no US Open. Porém, o Medvedev se abalou com isso e entrou naquela história velha do Medvedev ultra defensivo, né? Que ele não estava conseguindo agredir. E só no último set tentou mudar um pouco isso, mas nem tanto. Então, o Korda, ele acabou se beneficiando porque ele não estava apressado. A estratégia do Medvedev era bem definida, de tentar induzir o Korda ao erro, de sustentar as trocas até quanto podia. Só que o Korda, às vezes ele exagerava, mas em outros momentos, assim, na maioria do tempo, ele estava acertando o tempo para atacar, para mudar a direção. E um golpe que fez falta ao Medvedev hoje foi o forehand na corrida, na cruzada, né? Ele estava fazendo muita paralela com esse golpe, é na cruzada que esse golpe machucava mais, as poucas vezes que ele usou funcionou, mas ele usou pouco esse golpe, e assim, o Medvedev, ele só foi dar uma melhora no terceiro set quando não tinha muita coisa a perder, ficou um pouco mais agressivo, mas mesmo assim o Korda estava num nível muito alto, começou a sacar melhor, ele não estava sacando tão bem assim no primeiro set, estava ganhando mais nas trocas, mas a partir do momento que ele sacou melhor, teve mais tranquilidade e consegue a maior vitória de sua carreira, sem dúvida nenhuma. Acho que vencer um cara como o Medvedev em Grand Slam é muito simbólico e ele avança agora às oitavas de final. E assim, eu vou ser sincero que esse torneio é o torneio da vida de muita gente, né? Porque a quantidade de cabeças de chave que já caíram, inclusive o Medvedev defendia pontos de uma final, caiu na terceira rodada, ele cai para fora do top 10. Medvedev é 12 do mundo agora, gente. Sabe? É chocante ver o Medvedev tão abaixo, mas
tem motivos, acho que ele tem que fazer algumas adaptações, dar um jeito de se tornar um pouco mais agressivo, de pegar a bola às vezes um pouco mais na subida, porque assim, por mais que ele seja um tenista extraordinário, né, campeão de Grand Slam, ele às vezes oscila demais, né? Você vê que ele começou bem, né? Fez 2 partidas fantásticas, a primeira dele foi extraordinária, ele perdeu só 3 games e hoje ele não beirou nem perto daquele tenista. Óbvio que tem o outro tenista jogando muito bem, mas cabe ao grande tenista também se erguer num momento difícil. Ele até consegue a quebra, consegue voltar para o jogo, mas é aquela história, no tie-break cometeu erros bobos e ficou muito previsível, ao meu ver. E assim, né, a gente tem assim, o Medvedev caindo no ranking, mas voltando para o aspecto geral, é muita gente que está tendo a melhor campanha da vida num Grand Slam, que vai enfrentando tenistas de rankings também que são mais baixos, todos eles têm a chance da vida. E esse lado da chave perdeu basicamente todo mundo ali que estava muito bem ranqueado. Então, a chance que esses tenistas têm, Alexei Popyrin, a gente tem até o próprio Andy Murray, que eu acho que é nesse lado do chaveamento para semis. Então, assim, esses caras todos estão tendo a chance da vida deles de conseguir uma semifinal, até mesmo uma final de Grand Slam. Então, a ver o que vai acontecer, o quanto eles vão se aproveitar dessas circunstâncias, mas a gente vai ver tenistas inesperados. Mas, sem dúvida, os caras que mais podem aproveitar são gente como Korda, muito talentosos, que só precisam de alguns detalhes para decolar. O Korda precisava melhorar um pouco esse lado mental dele, de saber a hora de quando atacar, não ser muito ansioso, e tá evoluindo nesse aspecto. Ele cresceu bastante, mas a ver até onde ele vai chegar, porque assim, ao meu ver, Sebastian Korda hoje fez uma das melhores atuações do Australia Open e veio forte nesse torneio. O fato de ter dado trabalho ao Djokovic antes mostra que é um tenista muito perigoso e que não pode ser subestimado de forma alguma. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.